Essa é a nossa primeira videoaula de História e eu sou a professora Rosana Rosa. No primeiro momento, é preciso dizer que foi considerado mais seguro para você e sua família, por uma questão de saúde, que você ficasse em casa, fazendo atividades remotas, recebendo e fazendo as atividades de modo virtual, utilizando e-mails, WhatsApp, Facebook, YouTube, o Google Meet, o Zoom, Teams, ou seja, salas virtuais. Então, para essa aula de revisão, a gente vai estar conversando um pouco que tudo tem história, né? Então a história não é algo de só distante do passado. Nós fazemos história a todo momento. E todos nós somos sujeitos da nossa própria história. Então vejam, pessoas, como que as pessoas construíram a ideia da troca da moeda, do escambo, troca de serviço ou troca de serviço por dinheiro, por uma moeda. A moeda tem uma história. Como as pessoas gravavam as músicas, né? Passou pelo disco vinil, tinha vitrola. E o que temos hoje? Esse aqui é um CD, né? Então, até chegar no CD, como foi esse processo? As máscaras. Essa é uma máscara feita de papel, ligada ao carnaval aqui no Brasil. Mas como surgiram as máscaras? Aqui nós temos várias imagens que nos remetem à história, né? A Revolução Francesa, a chegada do homem à Lua em 69, uma obra do Renascimento, uma catedral típica da Idade Média, uma obra da Idade Antiga e os egípcios. Tudo isso tem história. Então vejam, todos os objetos, vejam aqui, vamos começar pelo Tratado de Tordesilhas. Esse é o Tratado de Tordesilhas feito entre portugueses e espanhóis em 1494. Essa é uma caravela, a ideia de peixes, de monstros marinhos, muito presente ainda na Idade Moderna. Esse já é um mapa, é uma descrição feita por Hernán Cortés em 1524. E essa é exatamente o conflito entre essa chegada dos espanhóis e os astecas. Vejam que maravilha de obra. E essa daqui é uma estatueta de um guerreiro maia, datado entre 650 a 1000 anos. Tudo isso são documentos históricos, né? Tudo isso faz parte da história da humanidade. Vejam esses objetos, o espelho, a lâmpada, as havaianas, as pessoas, o comercial, o celular, os instrumentos musicais, os documentos. Vejam aqui esses documentos. Opa! Esses documentos são documentos de uma pessoa, olha lá. Uma carteirinha de 1983, uma outra carteira que era uma carteira de locomoção, de transporte, um RG, um título de eleitor e uma carteira de trabalho. São documentos históricos da mesma pessoa, que sou eu. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo vários documentos, né? E esses são documentos históricos? Nós vamos conversar já já. Olha aqui, um homem produzindo fogo com 2 pedaços de pedra, e que é uma característica da pré-história, e em 1823, antes mesmo do fósforo, o surgimento do isqueiro, né? Um químico alemão criou o isqueiro. Aqui nós temos uma questão que é típica da história, que é um conceito importante da história: permanência e mudança. Ou seja, o que permanece e o que mudou de lá para cá, da pré-história para cá, né? Então aqui pré-história, aqui idade século XIX, né? Idade moderna. Então vejam, e é um caminho grande de transformação, de mudança, né? Aqui nós temos 2 documentos impressionantes, que é um escrito em pedra, do século VII a.C., e esse, um jornal, claro. O jornal foi inventado pelo Gutenberg e só no século XVIII, ele foi criado no século XV, só no século XVIII começou então a imprimir jornal. Então veja, escrevia-se
em pedra, depois passou a escrever em papel, de uma outra forma, né? Então nós também temos uma discussão aí do que permaneceu e do que mudou. Então vejam, tudo isso que eu mostrei para vocês são documentos históricos. A história, ela vai trabalhar com documentos históricos, né? São fontes, todo tipo. Então, documentos escritos, como certidão de nascimento, que vocês viram ali, o RG, carta, testamento, jornais, letras de música, livros, receitas, diários, revistas, todo tipo de texto escrito é um documento escrito, obviamente, né? Que outro tipo de material e de fonte que serve para a história? Os vestígios materiais, como os objetos, cerâmicas, os sambaquis, encontrados aqui inclusive no Brasil, né? Os enfeites, os colares, os utensílios, os móveis, as roupas, tudo isso são documentos materiais, são fontes materiais. E existem também os relatos. Os relatos ou as entrevistas, aqui ó, são também documentos históricos. Durante um tempo não foi considerado documento histórico, mas sim, né? E as fontes visuais ou iconográficas são as imagens, pinturas, desenhos, fotografias, anúncio de publicidade, caricatura, mapa. O mapa às vezes vem com escrita e às vezes só o desenho, né? Então ele é um documento iconográfico, é um desenho da Terra, né? Fontes audiovisuais e musicais, então cinema, televisão, discos, CDs, todos os registros sonoros são essas fontes musicais aí, fontes audiovisuais. E os fósseis que eu não comentei aqui também é uma fonte material. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, é um documento da Pedra Lascada. Aqui nós temos uma cabeça de ouro, feito aqui pelos Incas. Olha que coisa magnífica. Ao mesmo tempo que são documentos históricos, são documentos de estudo, de análise. E aqui, quais ciências ajudam a história, né? Os historiadores. Os paleontólogos, que estudam a origem e evolução dos seres, e eles estudam por meio dos fósseis. Os arqueólogos, que vão lá fazer as escavações. Eles estudam o quê? Os fósseis, os objetos, os adornos, os utensílios, as pinturas, tudo. E os fósseis, como eu acabei de mostrar para vocês, ele é um documento histórico que tem uma riqueza imensa de informações. Como vocês podem ver aqui, nós temos um documento histórico que é uma pintura rupestre. A gente chama de arte rupestre, que é a arte feita durante o período da pré-história, quer seja na Europa, quer seja na África ou no Brasil. Esse período é chamado de pré-história. E esse é uma obra, o homem tem essa necessidade de escrever, de pintar, de se expressar. Olha que coisa magnífica que são essas obras da pré-história. Aqui nós temos um arqueólogo, né, com um documento aqui. Ele tem um achado arqueológico que ficam nos que a gente chama de sítios arqueológicos. E aí tem uma questão muito legal, que é a datação. Como é feita, né, a datação de tudo que é encontrado. Então, existem esses paleontólogos, arqueólogos, historiadores, que se debruçam sobre esse material, né? Então, existe, por exemplo, o carbono 14, que é o que está falando aqui, que é um método de datação. O carbono 14 tem lá o seu limite. Se o material encontrado tiver 50, 70 anos, é possível dizer a data. Se tiver mais do que isso, já precisa usar um outro tipo de método. Nós vamos falar sobre isso num outro momento, vocês aguardem aí. Uma outra temática fundamental é o tempo. O tempo, que é Cronos, que nos devora, né, na mitologia, devora os seus filhos. O tempo é uma questão muito importante para a discussão da história. E quando eu comecei o meu trabalho, lá em 92, eu perguntava aos meus alunos, né, alguém aqui gostaria de contar a sua história?
Eles tinham muita timidez, né? Muita vergonha, até que um garoto, cansado da minha espera, que eu fiquei insistente esperando, né? Cansado da minha espera, ele decidiu contar então a sua história. Ele disse: eu nasci. Com 7 anos, minha mãe morreu. Com 14, meu pai morreu. E hoje eu tenho 21 anos e ele estava na 8ª série. Então, como vocês estão vendo, o que esse aluno fez? Ele contou a sua história a partir de grandes acontecimentos em sua vida: nascimento, morte e o momento atual. A história da humanidade também foi dividida dessa forma. Então vejam, a partir do surgimento da escrita, que é antes, esse é pela divisão dos europeus, né? Tudo que veio antes da escrita, os historiadores chamaram de pré-história. E tudo que veio depois, os historiadores chamaram de história. Essa divisão ela é muito criticada, porque, veja, chamar de pré-história, antes da história, é dizer então que na idade da pré-história não tinha história? Sim, é claro que tinha, uma história vasta e riquíssima. Por isso que há essa crítica, né? Muito bem, então, os europeus dividiram a sua história, os historiadores olharam para a história e falaram: vamos dividir essa história para poder estudar melhor. Vamos chamar antes da escrita de pré-história e depois da escrita de história. E fez essas divisões: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, o homem era nômade, ele andava em busca de alimento, ele ainda não conhecia a técnica da agricultura, então ele caçava, pescava e comia, né? Ele era um coletor, ele comia tudo que tivesse ali, que ele encontrasse, e ia embora para outro lugar. Acabou tudo, vamos para outro lugar. Então ele era nômade. No Neolítico, é o período que o homem já tinha. Quando ele descobre a agricultura, ele se torna fixo no lugar. Então ele não precisa mais se deslocar em busca de alimento. Ele começa então a plantar, a colher, a criar animais, ele se torna fixo. E fixo próximo a rios, porque precisamos da água. A água é fundamental. Então, esse período é chamado de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, quando o homem tem o domínio dos metais. Até então, ele fazia documentos materiais de pedra, de osso, de madeira, os seus instrumentos de trabalho, né? A roupa feita de pelos de animais, de peles de animais, de couro, né? Quando chega na Idade dos Metais, ele já consegue desenvolver os seus instrumentos feitos de metal: ouro, cobre, prata, bronze. No período chamado História, nós temos também essa divisão em idade: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. A Idade Antiga vai de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, surgimento da escrita, até o século V, 473, com a queda do Império Romano. A Idade Média vai do século V ao século XV, até 1453, período gigantesco da história europeia, né? Idade Média. E a Idade Moderna, de 1453 até 1789, quando acontece a Revolução Francesa, e a partir dali chamamos de Idade Contemporânea. Então nós estamos na Idade Contemporânea. Todas as histórias foram divididas assim? Não, essa é uma divisão dos europeus. Como que é, por exemplo, a nossa história, a história do Brasil? A história do Brasil foi dividida também em períodos, a partir também de grandes acontecimentos. Vejam aqui, o descobrimento do Brasil, a data aí de 22 de abril de 1500, o período anterior se chama pré-Cabral ou pré-história no Brasil. A partir do momento que chegam os portugueses, passamos a ser colônia de Portugal, então chamando de Brasil colônia ou colonial. Em 7 de setembro de 1822 se dá a independência do Brasil, então passamos a ter império, período imperial. E com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, passamos a ter período republicano, a República. Então, como vocês podem ver, pré-Cabral, colônia, império e república.
Ah, mas professora, a gente acabou de ver que tem o período joanino, que aqui, ó, nesse período de 1808 até 1821, quando o Dom João VI vem para cá com a família real e toda a sua comitiva, mais ou menos umas 15 mil pessoas. Então, sim, existem alguns períodos aqui dentro, tá certo? Mas, a grosso modo, essa é a divisão da história do Brasil, diferente da história europeia, diferente da história africana, né? Preciso considerar tudo isso. O que nós vamos ver agora? A questão do tempo ainda nos remete a essa questão aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então, a divisão da história fica em pré-história para os europeus, né? Pré-história e história, a partir do surgimento da escrita. Isso tem a ver com o calendário, tem a ver com o nascimento de Cristo, tem a ver com a questão de que no calendário cristão, o nascimento de Cristo é uma referência para o tempo. 1 ano antes, 2 anos antes, 3, 9, 100, 1000 anos antes de Cristo, 1 ano depois, 2 anos depois, 100 anos depois, 1000, 2000 anos depois de Cristo, tá certo? Que numa nova nomenclatura eles estão usando não antes de Cristo, mas sim antes da era cristã. Vocês já devem ter observado lá no centro de mídias, né? Então o homem teve a necessidade de fazer os seus calendários, falando aí do tempo. Vejam esse calendário da Idade Média. É um calendário baseado, chama-se calendário de horas, semeadura, e calendário de horas, colheita. Tem a ver então com a natureza, tem a ver com a questão da semear e colher, plantar e colher. Um outro calendário que tem essa perspectiva é o calendário indígena. Vejam que belíssimo, né? Esse calendário indígena, agrícola, e que também tem a natureza como a questão primordial, né? E básica para esse calendário. A base desse calendário é a natureza. Então, festas, colheitas, o surgimento de determinados bichos, de determinadas, como aqui, ó, tempo de gaivota. Olha que coisa mais linda, né? Festa do Quarupi. Então, as suas festividades, os seus momentos de colheita estão aqui nesse calendário. Para isso foi criado esse calendário. Um outro calendário incrível, então olha só, existem o calendário muçulmano, o judeu, o chinês, vários tipos de calendário. Então, isso nós já vimos e por isso é uma aula de revisão. Esse aqui é um calendário judaico. Olha só a escrita, olha só como ele é desenvolvido, o calendário judaico. E a questão dos calendários a gente vai discutir também em um outro momento, porque são questões bastante específicas. Então, o homem, ele sentiu a necessidade, veja aqui um outro calendário, é uma cópia em hieróglifo maia, que representa os cálculos astronômicos. Aqui, olha, já o estudo da astronomia. Então, os maias vão desenvolver, como todas as outras civilizações em geral, um tipo de escrita e um tipo de número. Olha aqui, a matemática aparecendo. O zero, que era muito raro, né? Inclusive nas civilizações antigas, o 1, o 2, o 3, o 5 e assim vai. Estão vendo? Então, o homem sentiu a necessidade de criar números, criar calendários, criar uma escrita. Olha aqui esse alfabeto da Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme. Veja que belíssima, veja que interessante como é esse alfabeto cuneiforme. Esse é um outro alfabeto, também escrita cuneiforme, dos assírios, né? Veja, escrito em pedra. Esse também escrito em pedra, já com caracteres dos fenícios. Estão vendo? E esse também cuneiforme, vejam a escrita cuneiforme, que belíssima. E claro que nós não entendemos. Esse aqui é um registro de colheita da cevada, trigo. Os estudiosos tiveram que se debruçar, né, sobre essa escrita para poder decifrar essa escrita. Esse é um outro trabalho
maravilhoso dos historiadores, arqueólogos, né? Vejam o hieróglifo egípcio, desenhos que representam uma letra, né? Estão vendo que belíssimo, né? Material. Esse é um alfabeto grego. Olha como já chega muito próximo do nosso alfabeto. Tá vendo? Estão vendo? O alfabeto grego e o nosso alfabeto. Vejam quantas letras semelhantes do grego, porque a origem está lá, no passado mesmo, né? Nessas civilizações. Então o homem teve necessidade de se expressar, de dançar, por exemplo, de criar uma escrita, de desenvolver matemática, estudos da astronomia, né? Por causa das questões da natureza. E a matemática, ela entra de uma forma bem forte na nossa disciplina de história, né? Então, primeiro, para facilitar a contagem dos períodos longos de tempo, a gente costuma agrupar os anos em diferentes formas. A década, de 10 em 10 anos, o quartel, que é de 25 anos, o século, período de 100 anos, e o milênio, que é o período de 1000 anos. Então, como que os séculos foram divididos? Aqui, né, na nossa estrutura de uma sociedade que adotou o calendário cristão, o século I é de 0 até 100, o século II é de 101 a 200, e assim vai, né, contando a partir do ano 01, do ano 1. Então, como que a gente faz para calcular o século? Os dois primeiros números mais 1. Então, 20 mais 1, 21. Sempre escrevemos em algarismo romano séculos. Essa é uma definição. Então, aqui, 1967, que é a data que eu nasci, 19 mais 1, 20. 20 se escreve XX. Qual é a exceção dessa regra? É quando termina em 00. Quando termina em 00, a gente não soma. Então, 15, aqui 1500, é século XV. 1888, que é a data da abolição da escravatura, foi século XIX. 18 mais 1, 19. 19 se escreve assim. O 10 mais o 9. Século 1789, que é a data da Revolução Francesa, também, né? 17 mais 1, 18, e 18 se escreve assim. XV 3 pauzinho, como diriam os meus alunos. Quando a gente olha para esse número, já tem que dizer 18. Então, isso exige um certo estudo, né? Então, o que eu preciso dizer aqui sobre a matemática? Os povos antigos, eles vão desenvolver várias técnicas e estudos, números, cálculos astronômicos. Então, a matemática foi sendo desenvolvida desde a antiguidade até hoje. Como e por que surge a matemática? Ela surge basicamente como uma forma de registro. Na Babilônia e no Egito, surge da necessidade de anotar, registrar os valores dos tesouros reais. Quem está devendo imposto ao rei, por exemplo, né? Então era preciso ter uma escrita e ter um número para registrar. Os gregos, eles vão se aprofundar muito nisso, né, na matemática enquanto ciência, a partir dos séculos 6, 5, né? 4 e 5, Arquimedes, Apolônio, todos esses caras vão desenvolver a matemática. Os árabes, os hindus, os romanos, os maias, todos os povos da antiguidade vão desenvolver, criar os números, cálculos, assim como também formas de escrita. Então, tanto para a construção também era necessária a matemática, né? Para construir navios, para construir casas. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que os conceitos básicos da história, que tudo tem história, a história não é só encontrada no passado, ela é vivida, ela é vivenciada no presente e ela define o futuro. Os documentos históricos são escritos ou não escritos. A matemática dentro da história surge como uma necessidade de criar uma forma de registro e também a escrita surge dessa forma. As ciências e as áreas do conhecimento que atuam junto com a história, a arqueologia, a
química, a arte, todos eles vão se voltar para o estudo do homem, na verdade, né? Como que o homem se desenvolveu? Que técnicas ele foi desenvolvendo, ele foi avançando para nós termos hoje o que nós temos, né, desenvolvido. Os homens, a humanidade, teve que criar formas para sobreviver e melhorar a vida, desenvolvendo assim técnicas e tecnologias para facilitar a sua vida. Os historiadores dividiram a história em vários períodos ou idades para facilitar o seu estudo, a partir do ponto de vista deles, daquele momento histórico. É importante a gente saber disso. E vimos também que existem permanências e mudanças, é um conceito importante. O que permanece e o que mudou? Muito bem, enquanto nós não podemos então estar juntos, assim, ó, todos juntos, a gente vai continuar se cuidando, lavando as mãozinhas, usando máscara, utilizando o álcool em gel, evitando aglomerações, né? Gostaria então de fechar esse nosso encontro com uma frase do dia. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Essa é uma frase do Enfio. E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até mais.